Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Fechemos os nossos olhos, acerenemos nossos corações e elevemos o nosso pensamento à espiritualidade maior. Nos unamos aos mentores desta casa e aos nossos mentores em particular. Sintamos agora a generosa e bendita presença de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa amada Mãe Santíssima. Humildemente, entreguemos a eles nossas aflições, nossos problemas, angústias, doenças físicas e espirituais, na certeza de que eles nos socorrerão, de acordo com nossas necessidades. Senhor, dificuldades e problemas, todos aqui temos. Por isso, não mostremos a Deus o tamanho do nosso problema, pois não há necessidade, tu bem o sabes. Mas mostremos aos nossos problemas o tamanho de nosso Deus. 2000 anos se passaram, Senhor, e parece que nada aprendemos sobre a lição de amor que Jesus e Maria vieram exemplificar neste mundo. Por isso, diante de tua misericórdia, pedimos que tire os tampões de nossos ouvidos e as vendas de nossos olhos e nos faça enxergar, Senhor, que somente o amor constrói, edifica, cura e une as pessoas. Senhor, que sejamos menos egoístas e mais caridosos, que comecemos a distribuir este amor, exemplo de Jesus e Maria, em nossas famílias, com aqueles que estão bem próximos de nós. Que este amor vá se expandindo e chegue aos nossos parentes, vizinhos, amigos, inimigos, aqueles que trabalham conosco no dia a dia. Senhor, que nós entendamos que este amor nos faça, nos momentos de crise, a escutar, nos momentos de medo, a orar, nos momentos de provação, a aceitar, de insegurança, a abençoar, e nos momentos de dor, a ter fé. Fé no Pai que nos criou,
pois como Pai quer o melhor para nós, e somente Ele saberá o momento certo de intervir por nós. Senhor, que este amor envolva o palestrante da noite, todos os trabalhadores da casa e os assistidos que vieram aqui com esperança receber uma palavra de fé e de carinho. Senhor, obrigado pela lua que brilha lá fora e pelo sol que amanhã descortinará o nosso dia. Eis a maior prova de amor por nós. E agradecidos que estamos pela sua imensa misericórdia, rezamos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Muito boa noite a todos. Paz e alegria. O Grupo Esperança hoje está recebendo carinhosamente, mais uma vez aqui, o nosso companheiro Paulo Pio, que vem à nossa casa trazer a sua mensagem. Ele que já esteve aqui no ano passado, foi, Paulo? Retorna para a nossa alegria, trazendo um tema muito importante. Paulo Pio é trabalhador do Centro Espírita Perseverança há mais de 30 anos. Com essa carinha de jovem, esconde, né, que é um trabalhador espírita já com larga experiência, formado em marketing, vem ultimamente se dedicando muito ao estudo da dependência química, que é o tema que ele vai desenvolver conosco hoje. Ele é autor desse livro que ele já lançou aqui, ABC da Reforma Íntima, e hoje está conosco trazendo para nossa alegria e necessidade esse tema: prevenção ao uso de drogas, uma visão espírita. Então, não apenas a questão da abordagem médica ou psicológica, mas sobretudo a visão espírita sobre esse assunto, que é da maior importância, que tem atingido muitos lares, muitas famílias, ceifado a vida de muitos jovens, destruído muitas famílias, destruído muitas encarnações,
destruindo encarnações promissoras, e as trevas, sem querer antecipar ou tomar fazer a palestra, né? Mas o mundo astral inferior, as trevas têm utilizado a disseminação das drogas como um processo de obsessão coletiva. Então é um assunto da maior importância que nós precisamos estar atentos, porque há os espíritos dizem que há uma grande pandemia a respeito desse assunto. E como Paulo disse no seu livro, duas questões chamam a atenção: a falta de noção de que esse problema tenha dimensão tão grande como ele está tendo, sobretudo das drogas chamadas lícitas. Basta ver os postos de gasolina, que hoje estão se transformando, não mais em venda de gasolina, mas em venda de álcool, onde a juventude passa horas e horas ali nos postos se embriagando. E eu não estou falando não daqueles que já têm maior de 18 anos, que são responsáveis teoricamente por si, mas estou falando aí de adolescentes com 12, 13 anos, com garrafas disfarçadas de Gatorade, de Fanta e de Guaraná, mas que na verdade lá dentro temos, né, álcool. Isto é realmente muito preocupante. E o outro aspecto, que é a questão da nossa falta de informação a respeito do assunto. Então, sem maiores delongas, nós vamos ouvir o Paulo com todo o interesse, com toda a necessidade, com todo o carinho, parabenizando pelo esforço que você fez com esse livro, pelos estudos que ele fez. Paulo foi estudar esse assunto, tem muito entendimento, e estará, no final da nossa palestra, autografando esse livro para aqueles que tiverem interesse e necessidade. Eu diria que é quase que uma obrigação nossa, não de comprar o livro, evidentemente, mas de nos informar sobre esse assunto. Então, Paulo, receba o nosso carinho, nosso abraço. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tem algum corintiano aí? Olha lá, tá vendo? Então, olha, eu prometo então que eu vou ser um pouco mais breve. Aos amigos da internet, nós estamos em São Paulo, num clima de final de Copa do Mundo, aqui no bairro do Tatuapé, e adjacências, em virtude da final da Copa Libertadores. Mas vamos voltar ao tema, porque eu acredito que é de profundo interesse dos nossos amigos saber um pouquinho mais de informações sobre drogas, tanto as lícitas como ilícitas. Eu, durante muito tempo, parte de um grupo de jovens na Casa Perseverança, e o grupo de jovens, nós chegamos a ter 480 jovens, de 13 a 18 anos lá. E nos deparamos muito com um consumo exacerbado entre os próprios jovens da casa, que a gente tinha que conversar, que tinha que encaminhar, né? Então, o que nós fizemos? Fomos buscar recursos. Eu me especializei no GREA USP, nós tivemos um curso de 1 ano e 8 meses lá, junto com os profissionais da área de saúde. Eu era o único marqueteiro lá, né? Porque eu quero trabalhar o quê? A prevenção. Nós vamos falar hoje de prevenção. Prevenção significa vir antes do uso, antes do abuso, ou antes da dependência química propriamente dita, tá bom? Nós vamos quebrar esse tabu de drogas para que vocês possam ter uma visão um pouco mais holística, um pouco mais abrangente, sem nenhuma... Porque muitas vezes nós pensamos que sabemos, mas não sabemos, porque as informações vêm de fontes não seguras. Geralmente nós vemos de um noticiário policial, e nesse noticiário policial a visão vem deturpada. Vamos falar um pouquinho
de drogas para que vocês entendam e depois nós vamos falar um pouquinho da parte que nos cabe do espiritismo. Como é que eu troco aí os slides? Obrigado, viu? Pessoal, isso aqui, ó, me trouxe para o livro. Por que eu resolvi escrever o livro? Ele está a frase de um amigo nosso. O problema das drogas, em última análise, diz respeito a todos. Quem é que não tem hoje um parente envolvido com elas? Tenho escutado muitos pais, mães, avós. Nos Estados Unidos, as drogas estão praticamente comprometendo uma geração. Devemos combater com veemência este problema nas escolas, no trabalho e, sobretudo, nos lares. Não podemos assistir impassíveis nossos jovens serem vítimas de traficantes. A propaganda contra drogas ainda é muito tímida. De meia em meia hora, a televisão deveria combater o problema. O rádio, o jornal, os livros escolares deveriam, já no processo de alfabetização, começar a esclarecer a criança contra os perigos das drogas. A propaganda contra o uso de drogas tem que ser maciça, nos intervalos dos shows, nas partidas de futebol, nas missas, nas reuniões espíritas. Quem disse isso? O nosso Chico Xavier, no livro do nosso querido Bacelli, o Evangelho de Chico Xavier. Então, lendo isso, eu falei, olha, como nós não temos ainda literatura, um pequenininho Paulo Pio lá vai tentar colocar um pouco, né, daquilo que ele aprendeu à luz da doutrina dos espíritos. Então surgiu o livro, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre drogas? O que são drogas? Droga é toda substância ou produto administrado artificialmente que vem de fora para dentro do nosso organismo. Então, todas as vezes em que nós consumimos, seja por via oral, né, por qualquer via de administração no nosso corpo, algo que vá mudar o nosso estado interior, tanto psiquicamente como biologicamente, nós estamos ingerindo uma droga. Quando nós tomamos um cafezinho, nós estamos ingerindo cafeína, que vai nos dar o quê? Um estado de alerta, né? Vai mexer com os nossos neurotransmissores. Quando nós vamos a uma drogaria, nós vamos comprar o quê? Uma droga. Nós vamos comprar um anti-inflamatório, um analgésico que vai diminuir a nossa dor de cabeça, nós vamos estar comprando uma substância que vai entrar de fora para dentro, né? E vai mexer com o nosso estado psíquico, biológico ou emocional e muitas vezes nos favorecer. Então, o que são drogas? É tudo que vem de fora para dentro e provoca altera o nosso estado de consciência ou o nosso estado biológico, mudando a nossa maneira normal de ser, tá bom? Nós temos neurotransmissores que nos dão aquela sensação de alerta, né? Outros que nos dão aquela sensação de relaxamento, que são naturais e fabricados pelo nosso próprio organismo. Quando nós colocamos algo de fora para dentro, nós estamos ingerindo uma droga, tá? Por que o nome ficou pejorativo? Aí a gente vai conversar a respeito disso. Então, uma visão histórica, olha só, 5.000 anos atrás já existiam indícios do consumo de ópio. Ali, há 1.500 anos atrás, tabaco. Agora, no século XX, as drogas sintéticas, né? O álcool até 1930, ele ainda era uma substância, até 1950, o álcool era consumido de uma maneira, como é que eu posso dizer? O tabaco, o álcool, era uma maneira elegante de ser. O álcool, para vocês terem uma ideia, ele era utilizado como medicamento para amortizar as dores, para deixar as pessoas mais desinibidas. O tabaco também tinha todo um elan, né? A gente via aqueles filmes do Clark Gable, né? E o vento levou com um cigarro na mão, todo bonitão, né? Graças a Deus hoje nós temos uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque os estudos científicos foram chegando e mostrando como ele influenciava negativamente no ser humano e no comportamento. E nós chegamos no século XXI com drogas sintéticas, comprimidinhos que cabem no bolsinho da camisa,
que o jovem, infelizmente, muitos vão para a balada e tomam 2, 3 substâncias que alteram o seu comportamento motor, que alteram os seus sentidos e que muitas vezes os levam para caminhos muito difíceis, como nós vamos ver aqui. Então, o que acontece? Nada será como antes. Nós estamos numa sociedade em que o consumo é cada vez maior. Nós estamos num sistema capitalista em que nós somos obrigados a consumir, consumir, consumir. O nosso governo diz assim: olha, o PIB está caindo, nós precisamos consumir, consumir. Vamos tirar o IPI do carro para o pessoal consumir, consumir, consumir. Vamos tirar um pouco dos impostos, desonerar as geladeiras, os televisores, para que haja consumo, consumo. Hoje em dia, você dá um brinquedo para o seu filho de manhã, à tarde ele já enjoou dele. Ele quer um outro novo que ele viu naquelas TVs por assinatura. Então nós estamos na era do consumo. Quando é que o ser humano começou a perder o controle sobre as drogas? Foi justamente quando as sociedades começaram a crescer nos grandes polos, nas grandes cidades, e nós começamos a ter uma ânsia, um vazio. A existência parece que ficou quase que, eu preciso colocar algo dentro de mim, para que eu possa olhar para o outro de uma maneira melhor, para que eu possa preencher algo que não está comigo. Então, olha aí, sociedade mediocrática, liberdade como lema, aumento da oferta de informação, advento da internet, crise de autoestima, são problemas modernos de 20, 30 anos para cá. E nós fomos o quê? Perdendo a mão. A nossa ânsia de obter o prazer. Então, quem nunca se viu nesse estado desse senhor aí, ó, com a cabeça quente, na tela de um computador, o café caindo, o comprimidinho do lado ali, e tendo que acabar um trabalho rapidamente. E quem nunca ficou com essas frases na cabeça? Não tenho tempo, não vou gostar, não tenho dinheiro, não vou conseguir, começo amanhã, não sei o que fazer. São dúvidas da vida moderna, né? Por que as pessoas são atraídas pelas drogas? Vamos lá? Busca de prazer. Campanhas que dizem droga mata possuem muito pouca penetração na nossa sociedade. Por quê? Porque os jovens e todos aqueles, eu estou colocando os jovens aqui, mas muitos adultos, a população geral que faz uso sabe que droga deixa você num estado alterado de consciência, que é muito bom. Você fica o quê? Com uma sensação de saciedade naquele momento. Se você toma um hiperativo, você fica numa sensação de que é dono do mundo. E aí? Só que nós temos esse efeito rebote que nós vamos conversar a respeito dele. Então, muitos tomam a droga por busca de prazer, outros para o alívio temporário do estresse, da ansiedade. Para esquecer temporariamente os problemas, relaxar após um dia estressante, viver experiências religiosas, como no caso dos daimistas, né? E também para aliviar a dor ou alguns sintomas, que é o caso que eu disse dos medicamentos. Vejam bem, eu estou colocando aqui drogas num contexto geral, porque é um nome muito feio para coisas que a gente vai aprendendo agora a discernir. Isso, daquilo, e nós vamos chegar aonde queremos, tá bom? Então, Santo Agostinho, todo hábito não refreado torna-se um vício. Esse é o problema, gente, né? Quando nós nos habituamos, essa fronteira tênue entre o consumo e a dependência, é uma linha imaginária que os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, os profissionais da área de saúde que tratam do assunto, eles quase que não sabem identificar. Eles têm alguns questionários e algumas perguntas que eles fazem na anamnese do paciente, que eles identificam: olha, essa pessoa já passou a porteira, ele já está indo para a dependência química. E nós vamos conversar a respeito disso, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a atuação no cérebro. A droga, ela trabalha no sistema de recompensa do nosso cérebro, tá? Então, nós temos ali neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina, que são neurotransmissores que nos dão uma sensação de prazer. Quando nós estamos à frente de um bom prato de comida,
aquele prato gostoso que a mãe da gente fez no domingo, ou num restaurante que nós estamos esperando, nós estamos imersos numa sensação de prazer, quando nós estamos com o prato na saciedade, quando nós estamos em uma noite de amor com alguém que nós amamos, nós estamos buscando o quê? Uma sensação de prazer, de saciedade, de algo que nos preencha o espírito. Quando nós estamos vendo uma partida de futebol e o nosso time é campeão, nós estamos o quê? Com uma sensação de prazer, de vitória. É isso, nós somos movidos pelo prazer. O ser humano, ele busca constantemente o quê? Ser feliz. Só que quando muitas vezes, nos problemas em que nós temos, no nosso meio social, ou no nosso meio profissional, ou problemas interiores, como falta de autoestima, processos depressivos, muitas vezes nós vamos buscar o prazer de forma artificial. Então, o nosso sistema de recompensa, ele quer o quê? Ele quer que nós estejamos bem. Então, vamos falar um pouquinho disso. Olha, se eu sair daqui hoje, com a certeza que vocês entenderam o que significa tolerância às drogas, eu já vou estar feliz, De Luca. Por quê? É uma informação que tem que chegar ao público leigo. Tolerância é o seguinte, vou contar uma historinha rápida para vocês. Tolerância é quando nós consumimos algo que vem de fora, ou seja, uma substância, seja ela lícita ou ilícita, o nosso organismo, ele num sistema de defesa, ele habitua-se àquilo e exige um pouquinho mais para que a gente obtenha o mesmo resultado. Então vamos lá. Vocês já repararam que em frente de um ponto de ônibus sempre tem um bar? Parece que é uma parceriazinha, né? Ponto de ônibus, boteco, né? Então o cara chega lá, desce do ônibus 6 horas da tarde e entra para tomar uma cervejinha, porque ele quer chegar em casa e estar mais relaxadinho, para a mulher falar, ele não ouvir direito, ficar naquele dia, né? Aí ele toma 2 cervejas e vai para casa levinho, relaxadinho, pode falar que eu não estou ouvindo direito. Daqui um mês, ele toma as mesmas 2 cervejas e não sente nada. Aí ele toma 2 cervejas e uma caipirinha. E vai para casa, relaxadinho, tranquilinho. Daqui 2 meses, ele toma as mesmas 2 cervejas, a caipirinha e não sente nada. Aí ele toma 4 cervejas e 2 caipirinhas e vai para casa relaxadinho. Sabe o que está acontecendo? O seu organismo está adquirindo tolerância à dose de etanol que ele está tomando junto com a cerveja e com a caipirinha. Quando você está ficando tolerante, o nosso organismo está dizendo assim, olha, eu estou me defendendo do que está vindo lá de fora. Só que nós muitas vezes estamos caindo num processo de dependência química e não sabemos. Então, muito cuidado com os nossos familiares, com aqueles que nos são caros e conosco mesmos. Porque muitas vezes os profissionais da área de saúde falam assim, você bebe? O cara fala assim, não, eu tomo uma cervejinha de vez em quando. Como é que é? Aí ele vai perguntando um pouquinho mais. Como que é essa cervejinha? Ah, eu tomo todo dia uma cervejinha quando eu chego. Tá, quanto? Ah, umas 8, 12. Não, eu esqueço a conta. Por quê? Porque ele está tolerante à bebida. Então aquelas pessoas que falam assim, eu bebo pra caramba e fico bem. Entenderam? A gente está passando o limite. E isso com todas as drogas. O dependente químico, muitas vezes ele coloca essa desculpa, eu paro quando eu quiser. Né? A pessoa que fuma muito mesmo, ela fala, parar de fumar é fácil, eu já parei umas 10 vezes, não é assim? Então nós temos que ter essa consciência, que o nosso organismo, ele adapta-se à substância, e você, para obter o mesmo resultado de alteração da nossa consciência, você tem que consumir cada vez mais. Esse é o problema. Antigamente, morria-se muita gente por overdose de cocaína, vocês lembram? Porque a cocaína que chegou aqui nos anos 80 era pura, era uma cocaína pouco misturada. Hoje em dia, o traficante não quer matar mais o cliente. Então a cocaína é bem misturada. Vocês podem olhar que vocês não ouvem mais, morreu de overdose. Não tem mais overdose, né, nos últimos anos. Por causa disso, tá bom? Mas cuidado com a tolerância, gente. Nós temos aqui critérios médicos para a dependência química. 2 ou 3 casos que nós aqui observarmos
juntos, os profissionais da área de saúde, eles têm um questionáriozinho ali para fazer a anamnese do paciente. Duas ou três situações dessa, eles falam, opa, liga o sinal de alerta, vamos fazer um tratamento com ele. Desejo intenso ou compulsão para consumir, tolerância, que nós já conversamos, síndrome de abstinência, ou seja, quando a pessoa para de consumir aquilo, ela fica num frenesi para consumir rapidamente, novamente, aumento do tempo empregado em conseguir ou recuperar-se dos efeitos, a pessoa passa o dia inteiro tentando conseguir, ou depois que consome, fica numa ressaca danada, abandono progressivo de outros prazeres ou interesses devido ao consumo, quer dizer, você perde as relações sociais, você não fica mais no almoço com a sua família, você já não convive com os seus amigos em busca desse prazer. E outros aqui, ó, desejo de reduzir ou controlar o consumo com repetidos insucessos e também persistência no consumo de substâncias, mesmo quando a sua saúde está em risco, ou quando o médico diz, olha, você vai morrer, mas você não consegue mesmo assim. Se 2 ou 3 casos desses estiverem juntos, os médicos, os profissionais da área de saúde, eles vão ligar o sinal de alerta para quem está diante deles, tá bom? Então, dependência química é isso aí, é quando o organismo se ajusta à presença de uma droga e com a retirada repentina, gera-se o quê? Síndrome de abstinência. A pessoa não consegue parar. Ela quer correr atrás, ela fica nervosa, irritadiça. No caso do álcool, aqueles sintomas dos alcoolistas que a gente costuma ver, delírios tremens, e tudo aquilo que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, fatores relacionados à dependência. Nós temos 3 da ciência, tá? Que eu vou colocar. E nós temos um da espiritualidade que nós acrescentamos. Em relação à droga, nós vemos aqui que o que ajuda a provocar uma dependência química é o potencial de abuso, se o cara consome muito, se ele é dose dependente, se ele fica dependente, a via de administração muitas vezes, né? Formulação, se for muito forte, um medicamento de farmácia de manipulação, nós temos aí problemas sérios com esses medicamentos para emagrecer, vamos falar deles. E o preço, se o preço é barato, você abrange uma maior camada da sociedade. No ambiente, a disponibilidade, existem pessoas que estão geralmente em áreas de risco, vivendo próximas de comunidades onde as bocas de fumo, ou muitos bares próximos de casa, né? A pressão do grupo, isso na adolescência é muito comum, né? Você passa a pertencer a um grupo, e se esse grupo consome, você, naquela ânsia de estar próximo daqueles que você quer estar ali com a autoestima reforçada, vai consumir. O estigma, a proibição, que são coisas parecidas, e a percepção de risco. Hoje nós temos muito isso com a maconha, porque existem passeatas de liberação da maconha e tal, e os nossos jovens que não se informam, e nós que nos informamos pouco também, nós falamos, a maconha é natural, é uma coisa normal, o Bob Marley usava, ela então, essa percepção de risco, ela some, né? Depois nós vamos comentar sobre isso. Fatores do indivíduo. A genética, as mulheres podem beber bem menos que os homens, e os orientais também não possuem uma enzima no organismo que ajuda a quebrar o etanol. Então, as mulheres bebem menos e ficam alcoolizadas mais rápido. E o que nós estamos vendo hoje é um absurdo o consumo de álcool junto das mulheres. E o mercado já observou isso, como marqueteiro que eu sou. Então nós temos aí as bebidas alcoólicas de diversos sabores, né? Com vodka misturadinhas, que fica gostoso, que fica agradável ao paladar feminino. E nós temos muito problema hoje de alcoolismo nas mulheres. E processo, funcionamento psicológico, personalidade predisponente, que aí os psicólogos, os terapeutas possuem os instrumentos para descobrirem o que vai aí nos nossos pensamentos, na nossa atitude. E o espiritual, gente. Isso aqui eu não aprendi lá na USP, mas vamos conversar sobre eles. Que são as perseguições espirituais do passado,
né? Muitas vezes nascemos com karmas pesados, com processos obsessivos pertinazes. Nós observamos muito isso na Casa Perseverança, de pessoas que têm problemas com drogas, principalmente com álcool, em que o irmão bebe e a família toda possui como que uma corrente, que se não houver algum trabalho espiritual ou uma predeterminação muito grande em quebrar essa corrente, parece que vira um processo de família. Processo obsessivo pertinaz do hoje, né? Das más companhias, aquilo que nós fazemos de errado conosco mesmo, e vivência em ambientes que favoreçam a perturbação. Se nós vamos muito em lugares em que existe o vício, existe uma probabilidade muito grande de nós sairmos de lá com companhias, né? Com entidades menos felizes, ainda que se comprazem na obtenção de substâncias ilícitas aqui na Terra e que vão acoplar ao nosso corpo espiritual, ao nosso corpo astral, e vão estar junto conosco, nos dando, fazendo com que nós desejemos algo, muitas vezes, que nós não queremos. Obsessão, nós temos aqueles 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, né? Nós temos uma obsessão que nós muitas vezes nós não notamos que estamos obsidiados, nós estamos num processo de influenciação, e nós estamos ali olhando, parece que somos nós que queremos, mas nós pensamos que estamos pensando, mas estamos sendo pensados naquele momento. E também falta de reforma íntima, né? Nós podemos tudo, vamos ver no final da palestra isso. Vamos classificar rapidamente as drogas para que vocês possam ter uma ideia geral. Existem as depressoras, que são capazes de lentificar ou diminuir a atividade cerebral. O álcool, os benzodiazepínicos e os opioides. Benzodiazepínico, gente, é um problema de saúde hoje muito grave entre as mulheres de meia idade. Tudo que termina com PAN, os diazepam, os não sei o que, PAN da vida, são os benzodiazepínicos. Quando a mulher chega num consultório médico com um probleminha, ela está um pouquinho depressiva, ou ela está um pouquinho triste, ela está com problemas em casa com o marido, com os filhos, os médicos logo prescrevem esse medicamento. Só que esse medicamento gera dependência. E o descontinuar dele tem que ser mediante um acompanhamento médico, o desmame dele tem que ser muito bem elaborado. Por quê? Porque, como nós dissemos, o nosso organismo ele cria o quê? Um processo de tolerância. E você vai passando a consumir cada vez mais medicamentos para continuar tranquilinha a tarde toda. Cuidado com os benzodiazepínicos. Os opioides são a morfina, a heroína. A heroína ainda não está no Brasil instalada. E a morfina, 10%, 90% dos dependentes de morfina hoje no Brasil são profissionais da área médica. Por quê? Porque o acesso é fácil acesso. O Dr. Arthur Guerra, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psiquiatria da USP, ele disse numa palestra lá o seguinte: quando um aluno de medicina, segundo, terceiro anista, vai para aqueles plantões lá em São Miguel Paulista, lugares longe, ele fala: olha, você está com a morfina próxima, não use. Não use, porque ela gera dependência rapidamente. E a morfina, quando a pessoa fica dependente de um opioide, para que ela descontinue isso, se ela descontinuar de uma vez, ela pode morrer. É muito difícil. Um dia a gente conversa mais sobre isso, nós vamos ter tempo para falar disso agora. Perturbadoras relacionadas a quadros alucinatórios, que é a cannabis, né, a maconha, a mescalina, o êxtase, o santo daime, são o quê? Eles provocam o quê? Estados alucinatórios e ilusionais na nossa cabeça. Essa coisa do cara falar assim: eu fumei maconha e fui assaltar um banco, não existe, tá? Ele vai chegar lá e falar assim: e aí, tudo bem? Pô, que legal, hein, tia? Tem dinheiro aí? Né? Ele vai estar num outro estado de consciência. Geralmente, para que esses crimes aconteçam, eles estão debaixo de outras substâncias. Eles estão debaixo das estimulantes, tá bom? Que são as anfetaminas, a cocaína, o crack, né? Que fazem com que você fique ligado.
né? Geralmente as anfetaminas é aquela bolinha que os caminhoneiros usam para trabalhar em 18, 20 horas dirigindo, né? Cocaína e crack, um caso à parte, é uma epidemia. E infelizmente nós estamos hoje passando por o maior problema de saúde pública do mundo hoje, que é o consumo exacerbado das substâncias lícitas e ilícitas. O crack, né, a sociedade se assusta, por quê? Porque o crack é um grande dissocializador de pessoas. As pessoas que o consomem perdem a noção da sociedade. Elas deixam o filho em casa ou dentro de um carro para consumir e fica o dia inteiro lá e ela esquece. Amando o filho. É uma coisa impressionante. E o porquê o consumo? O crack é um derivado da cocaína, né, a pasta da coca, com substâncias pesadas ali. E como ele é fumado, ele tem um processo neuroquímico que ele chega mais rápido ao cérebro. Mas ele permanece lá durante 3 a 5 minutos, que a pessoa fica num estado de êxtase. Êxtase. É aquela coisa de você ficar assim, vislumbrado. Só que ele passa muito rápido. E a pessoa vai pegar uma outra pedra. Então ele vicia muito rápido. Existem outros vícios, né, nossos, outras dependências. Por exemplo, o dependente do jogo, ele tem muito, é muito parecido com o dependente de crack. Geralmente o dependente de jogo, ele não é dependente dos jogos aí da Loteria Federal que demoram 3, 4 dias. Ele é dependente daquele caça-níquel. Não é por isso que ele é proibido nos bares, nos lugares. Porque o cara pega e clec, né? Ele fala, pô, quase que eu ganhei, mais R$2, clec, quase que eu ganhei, clec, quase que eu ganhei. É isso que o crack faz, entendeu? Ele faz com que na repetição você queira consumir cada vez mais. E ele vai acabando com a saúde, com a vida da pessoa, e realmente é muito difícil a recuperação. O dependente químico, ou aquele que consome a substância de uma forma ou de outra, ele tem que saber que ele é uma patologia, e ele vai lutar com essa patologia o resto da vida. Gente, padrões de uso das drogas. Tem o não uso, aquele que não usa, o uso experimental, né, em que a pessoa, principalmente na adolescência, vai ter o contato com o álcool, com a cervejinha, com algo um pouquinho. Ele vai até ali e volta, tá? O uso esporádico é aquele que usa só no final de semana, né? Ou aquele que só na sexta-feira toma alguma coisa. Tem o uso frequente, que ali já liga um alerta, uso pesado, abuso, e aí, depois do vermelho aí, todas as opções são difíceis. Então, eu vou abordar rapidamente apenas o álcool aqui, porque o nosso tempo é um tempo de 45 minutos. Vamos falar apenas de uma droga lícita, que está aí na nossa sociedade o tempo todo, né? Então, é a substância psicoativa mais consumida pela sociedade. E na antiguidade, as bebidas eram fermentadas. O que é fermentado? É a cerveja, a cevada, é o vinho, a uva. Os fermentados possuem menos graduação alcoólica. Durante aí, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, os árabes descobriram o quê? Os destilados. E aí a coisa ficou feia, tá bom? Porque aí as substâncias começaram a ter uma graduação alcoólica de etanol maior. E olha só, como eu disse no início da palestra, a palavra whisky é de origem galênica e significa água da vida, né? Olha, dados da USP, 92% dos alunos da USP, numa última pesquisa, 80% fizeram uso de álcool no último ano e 70% nos últimos 30 dias. O consumo de álcool em litros por pessoa no Brasil subiu de 1,88 litros por pessoa em 61 para 4,79 em 2000. E agora saiu um último estudo, que eles ainda estão mensurando, foi para 6 e alguma coisa. Estamos bebendo muito mais. O álcool está relacionado em 39% das ocorrências policiais do ano. Vocês imaginam que 40% das ocorrências policiais no ano são relacionadas ao uso de álcool?
11% da população brasileira é dependente do álcool. Mas agora nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque hoje, a gente fala de outras substâncias, mas 70% do problema das drogas no mundo é o uso indiscriminado ou descontrolado do álcool. Vamos colocar aqui como exemplo uma régua. Olha só, sabe aquelas réguas de escola? Aqui está o número 1, tá? E ali está o número 30, tá bom? Aqui, ó, do número 25 até o 30, nós vamos estar na dependência química. São esses 11% aí. É aquele tiozinho que nós vemos na porta do bar às 6 da manhã esperando o bar abrir. São aquelas pessoas que bebem muito, que tem aquele problema de internações, que já não estão, que a família tenta controlar, mas não consegue. Esses são os dependentes químicos aqui de álcool. Eles dão trabalho para a sociedade? Dão. Mas eles não dão tanto assim. Onde é que o álcool mata? Onde é que o álcool acaba com a nossa vida e com a vida de outros? Não é aqui no 1, nem é aqui no 5. Do 1 ao 5 é aquela cervejinha no final de semana, é aquele vinho, é aquela champanhe no aniversário. Porque o álcool é um grande socializador de pessoas, né? Porque apesar dele deprimir, depois que se consome muito, num primeiro momento, ele afrouxa os laços sociais. Ele faz com que as pessoas possam se olhar um pouquinho mais desinibidas umas para as outras. Até o 5, tranquilo. Agora nós temos aqui na nossa régua, do 5 até o 25. É aqui, gente. É quando a pessoa bebe e fala assim, eu estou bem, eu bebi, mas eu estou bem. Sai para dirigir, mata ele, mata a família, ou mata a família de alguém. É quando ele fala que está controlando, mas não está controlando, ele já está bebendo abusivamente. Ele vai dar o quê? Ele vai dar problema na empresa, porque na hora do almoço ele toma 2, 3 doses e volta para trabalhar, tem um acidente de trabalho, ou ele fica com uma produtividade, uma não conformidade na empresa muito grande, no final vai dar lá produtos não conformes. É aquela pessoa que chega em casa e de forma violenta faz com que a sua família fique empolvorosa e causa uma situação que muitas vezes vai lesar a sua relação familiar para o resto da sua vida. São pessoas que vão até o médico com frequência, são pessoas que faltam no trabalho com frequência. É daqui, ó, do 5 até o 25. E é onde a maioria das pessoas caminha sem se ater a isso. Vocês entenderam que o álcool é o principal problema de saúde pública hoje? Então, olha, o álcool é citado em 70% dos laudos cadavéricos por mortes violentas. E no Brasil, o uso de álcool está associado a 60% dos acidentes de trânsito. É brincadeira? Não é desatenção, é porque o cara estava alcoolizado. Presente em 75% dos acidentes com vítimas fatais. Isso não é o Pio que está falando, eu tirei de estudos, tá? Eu só não pus a fonte aqui porque não é um trabalho científico, não é uma apresentação científica. E o álcool precede também comportamentos sexuais de 34% a 72% dos casos. Por quê? Né? Existe ali um relaxamento natural, uma desinibição, e aí acontecem as coisas, infelizmente, muito difíceis. 7,3% do PIB brasileiro é gastos com consequências relacionadas ao álcool. É dinheiro para burro, gente. Vocês não fazem ideia o que é 7,3% do PIB. Que vai de um seguro de vida, de um acidente de carro, a problemas com plano de saúde, a com problemas familiares, com divórcio. Você coloca tudo no mesmo bolo. São problemas relacionados ao álcool. Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma propaganda, De Luca, do começo do século. Está escrito ali, lábios que bebem uísque não beijam os nossos. Isso é propaganda enganosa, viu, gente? Você deixaria de beber se você visse uma propaganda dessa? Olha a cara das mulheres. Lábios que bebem uísque não beijam os nossos. O negócio é beber, né? Isso no marketing é propaganda enganosa, gente.
Mas vamos lá. Vamos falar o que é prevenção. Prevenção é o ato ou efeito de prevenir-se de algo. Coisa que brasileiro está muito pouco afeito, né? Porque a gente espera o circo pegar fogo para depois ir apagar ele, não é assim? Então, prevenção é vir antes da ação, né? Prevenção é vir antes do uso, que é a prevenção primária, antes do abuso, que é a prevenção secundária, e antes da dependência, que é a prevenção terciária. Nós vamos conversar a respeito disso. Vamos começar com uma frase de um filósofo grego que ele diz assim: modera os seus desejos, pois eles são infinitos, e o teu corpo é finito. O motor funde, né, Deluca? Não tem jeito, né? Se nós não aprendermos a moderar os nossos desejos, como dizia Buda, né? Buda dizia assim: o princípio de todos os males é o desejo, né? Então nós temos que moderar aquilo que nós queremos para nós mesmos. Nós devemos pensar sempre que somos espíritos eternos e que o nosso corpo, como dizia Paulo, é o templo do Espírito Santo, que nós devemos preservá-lo sim. Então vamos falar de prevenção primária, que é vir antes do uso, tá? Que ela tem o objetivo de evitar que os não iniciantes venham a experimentar ou retardar a primeira oportunidade. A secundária é evitar que o jovem já em experimentação ou adulto venha a fazer um uso descontrolado. E tem a terciária, essa é triste. É quando nós já encontramos processos de dependência e nós vamos ter o quê? Nós vamos precisar dessas ferramentas aí, todas juntas, em uma unidade de ações. Psicoterapia, internações, voluntárias ou involuntárias, desintoxicação, acompanhamento psiquiátrico, terapia e centro espírita também. Então, vocês já viram algum? Eu peguei alguns mitos dos pais aqui. O problema começou quando eu descobri que meu filho estava usando drogas. Será que começou aí o problema mesmo? Isso nunca vai acontecer com meu filho. Tomara a Deus. A culpa é das más companhias. E muitas pessoas não sabem que muitas vezes aquela criança dentro de casa está sendo a má companhia de outro. Se houver algum problema, a escola que se vire. Eu pago caro pra caramba para que eles possam dar educação para o meu filho. E eu cansei de dizer a ele. E tem muitas mais frases aí que a gente vai pegando no nosso dia a dia. São mitos que a gente tem que quebrar, gente. Tá? A gente não pode jogar para baixo de tapete algo que está acontecendo na nossa sociedade com tanta intensidade. Então nós vamos falar agora de fatores de risco e fatores de proteção. Rapidamente, para que a gente possa ter um entendimento. Já são 9h25 já? Daí eu vou ser muito rápido. Em 10 minutos nós terminamos, tá bom? Então, fatores de risco na família. Ausência de ligação afetiva recíproca com os pais. Paternidade e maternidade não efetiva. Ambiente doméstico caótico. Pais que abusam de drogas, sofrem de doenças mentais ou possuem um comportamento inadequado em casa. Fatores de risco que não precisa ser muito gênio para saber que eles realmente influenciam. Fatores de proteção na família. Fortes laços afetivos entre crianças e seus familiares, envolvimento ativo dos pais na vida da criança, limites claros e reforço consistente da disciplina, apoio que satisfaça as necessidades básicas do nosso filho, são fatores de proteção na família. Fatores de risco fora da família. Isso dava mais uma palestra, cada slide desse, mas vamos puxar. Comportamentos inapropriados em sala de aula, como agressão, impulsividade, fracasso escolar, inabilidade em lidar com situações sociais, associar-se a colegas com comportamentos inadequados ou que usem droga, distorções sobre o uso e sua consequência, que a gente falou, maconha não pega nada, né? E crença de que o consumo é tolerado. Gente, não é porque o nosso filho está indo mal na escola que a gente já vai grilar, não é isso. São fatores de risco que a gente tem que olhar de uma forma holística, tá bom? E quais são os fatores de proteção fora da família? Pais que monitorem conforme a idade, horários para chegar e partir, supervisão de um adulto fora do lar,
conhecer os amigos dos filhos, tragam eles para dentro de casa, sucesso escolar e fortes laços com instituições sociais, como ONGs, instituições religiosas, centros espíritas, e vai por aí. Nós chegamos aqui à conclusão, gente, que é na família que nós devemos fazer a prevenção. Prevenção tem que começar lá, dentro do lar, para que ele possa ser uma criança educada com amor, com os princípios da doutrina dos Espíritos, com os princípios de Jesus, com os bons modos, porque é de lá que ele vai sair. Quando ele estiver lá da baladinha, sozinho, e nós em casa, esperando ele chegar, o que vai fazer que ele diga não? O que vai fazer com que ele fale, tudo bem, eu fico com vocês, mas eu não quero. É o que nós fizemos para ele na família. É o amor, é a dedicação, é o carinho, são os valores que nós vamos passar. Fatores de risco, de proteção, é isso. E aí, a gente não vai falar de espiritismo, né, Deluca? Estamos no centro espírita. O que o espiritismo pode nos ajudar? Como é que nós podemos enxergar isso, de modo que a doutrina dos espíritos possa também nos dar um guia, uma orientação? O que os espíritos podem fazer, gente? Eles ajudam na libertação, sim. Processos obsessivos, pertinazes, como a gente comentou lá naquela parte, quando nós viemos, praticamos o evangelho no lar, quando nós vamos a uma casa espírita como essa, quando nós estamos procurando a reforma íntima, os benfeitores espirituais estão próximos, estão colocando, doutrinando as entidades que estão em volta, estão falando para as pessoas, olha como ele está mudando, ele não é mais aquela pessoa, olha o seu esforço. E muitas vezes, num convencimento, as entidades param de perseguir aquela pessoa e ela pode ter a consciência, ela pode estar livre daquele processo obsessivo pertinaz. Eles também nos inspiram sempre para o bem. Eles estão sempre próximos de nós, no nosso dia a dia, dizendo, olha, não faça isso, meu irmão, vá por aquele caminho. Os espíritos estão por aí, é o sopro de Deus nos ajudando a trilhar melhor aqui o caminho evolutivo na Terra. Só que eles não podem fazer a nossa parte. Somos seres encarnados, somos seres espirituais vivendo uma existência na Terra. Não adianta, se não houver uma mudança de atitudes, se não houver uma mudança interior, fica muito difícil. Mas olha que coisa boa. André Luiz diz assim, quem sustenta o vício, encarcera-se nele. E eu fui pegar lá no livro dos Espíritos, a solução para que nós possamos trilhar, e a esperança também, me encheu de esperanças quando eu achei essas questões no livro dos Espíritos. Olha só, quando o homem acha-se mergulhado de certo modo na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível. Ele diz assim, arrastamento sim, irresistível não. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Gente, o Espírito de Verdade, na codificação de Kardec, ele disse assim, olha, o homem pode vencer as suas más tendências sim, desde que ele se esforce um pouquinho. Isso é um alento para aqueles que estão passando pelo problema da dependência química. Por quê? Porque nós podemos vencer a nós mesmos sim. E olha essa aqui, ó. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sim, sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Olha, ele não está dizendo aqui, ó, a quem quer que seja, ele está dizendo. Ele não está dizendo que o espírita, o protestante, o ateu, o católico, não. A quem quer que seja, desde que com uma vontade firme, ele pode mudar a sua vida.
Isso, para nós, foi um alento muito grande, porque os profissionais da área de saúde, quando deparam-se com um problema de dependência química, 70% dos casos ficam reincidentes, com recaídas frequentes. Apenas 10% se libertam da dependência química e sabem que vão ter que estar alertas o resto da vida. Então, gente, aqui, na questão 475 do Livro dos Espíritos, eu termino a minha palestra dizendo que todos nós podemos mudar a nossa vida quando quisermos. O eu quero do ser humano é aquilo que Deus está esperando. O eu quero. Quando nós dizemos para o universo assim: Senhor, eu quero mudar, e mudamos a nossa trajetória de vida, os milagres acontecem. Os espíritos do bem estão esperando essa nossa atitude. E seja com 30, 40, 50, com 15, com 80, nós podemos sim tirar esse jugo pesado que está junto de nós e partirmos para a nossa libertação. Basta que queiramos. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter cuidado de irmos para o nosso lar. Nós estamos com um livro aqui ainda, né, autografando. Custa R$20, 10 vai para a instituição do Dr. De Luca e 10 vai para a creche Irmã Amélia, que foi um contrato que nós fizemos com a editora, tá bom? Muito obrigado. Jesus nos abençoe. Obrigado, De Luca.